Situações de conflito e guerra no mundo podem ser o prefácio para uma guerra de grandes proporções. Os atuais conflitos, sejam eles Venezuela versus venezuelanos, Israel versus Irã, Líbano, Gaza, Iêmen e Síria, seja Rússia versus OTAN, ou seja, China versus Taiwan, podem ser um cenário que pode se tornar muito mais complexo a partir de agora. Eu digo isso olhando para perspectivas astrológicas, olhando para o céu, dentro de posicionamentos que são mais antigos, mais complexos e mais profundos, talvez inclusive mais inconscientes, mas também olhando para gatilhos que estão mais próximos da gente, na verdade, bem próximos. No vídeo de hoje, eu falo, portanto, sobre perspectivas astrológicas mais macro, mais complexas e outras muito mais simples e próximas da gente, num tom, digamos, de astrologuês. Hoje o vídeo é, digamos, mais complexo, é para pessoas que curtem astrologia já, digamos, num grau entre intermediário e avançado, mas eu prometo traduzir isso tudo para o português da melhor maneira possível para que todos nós consigamos compreender a complexidade que se manifesta no macrocosmo e, como a gente sempre fala na astrologia, se reflete no nosso microcosmo. Que tal a gente começar a falar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acaba de chegar, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e clique no sininho para você receber as notificações e se inscrever no canal. Acompanhe também a astróloga no site oficial e nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. Bom, pessoal, o texto hoje é fruto de uma pesquisa longa, ele é bastante complexo, então eu vou fazendo uma leitura guiada, comentada, apelando para outros conteúdos que já foram publicados em outros momentos, para a gente tentar ser o mais sucinto possível, ao mesmo tempo tentando abraçar toda a complexidade do que vai ser dito aqui. Bom, o primeiro aspecto são alguns, e eu já cito logo para vocês, né? Começa com os nodos lunares. A gente teve, em julho do ano passado, a mudança dos nodos lunares. Nodos lunares têm a ver com estudos medievais da astrologia que falam sobre cabeça e cauda do dragão, nó do sul a cauda, nó do norte a cabeça, mostrando para a gente que os destinos do mundo estão em mudança. E eu falo os destinos do mundo porque a partir do momento que a gente tem uma mudança de nodos, a gente tem uma mudança de eclipses. E os eclipses passam a acontecer em outro eixo de signos opostos e complementares. Os eclipses são, desde os tempos sem princípio, considerados como prenúncios de catástrofes. A gente está com eclipses, portanto, no eixo Áries-Libra, mas com o nó do norte, a pontuação de seta para o norte, em Áries, que é signo de conflito. Então, se antes mesmo, durante o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente nem estava ainda com marcação de algo muito evidente no céu em se tratando de conflitos e guerras, a partir de julho de 2023, tudo isso começou. A questão é que, a partir de eclipses em Áries, a gente poderia ver o início de novos conflitos, e foi exatamente o que aconteceu. O primeiro eclipse em Áries aconteceu, se não me engano, no dia 14 de outubro, deixo o vídeo para vocês. Entretanto, foi ao redor dos eclipses, e é geralmente ao redor deles, que a gente vê grandes manifestações. Portanto, uma semana antes, no dia 7 de outubro, teve início o conflito que hoje se arrasta no Oriente Médio com o ataque do Hamas à rave, à festa e aos arredores de Israel. Bom, o que acontece? O eixo dos eclipses, o nó do norte e o nó do sul, se mantém por mais ou menos 1 ano e meio. Então a gente ainda tem um último eclipse que acontece nesse eixo, precisamente na data de 20 de outubro. Então a gente tem questões a serem finalizadas neste eixo de signos opostos e complementares. Algumas pessoas vão me dizer, puxa, mas o nodo também está em Libra. É importante perceber que é o nó do sul que está em Libra, né? E Libra é o signo da diplomacia, o que mostra pra gente que há muito tempo, e isso tem se configurado mesmo em todos os conflitos atuais que a gente está vendo, os mais importantes, digamos, a decadência da capacidade de dialogar. Se Libra é o signo da diplomacia, é mais do que evidente que a gente não está conseguindo resolver nada
por meio do diálogo, por meio da mediação, que era o que seria mais importante e que traria algum equilíbrio para o momento. Basta ver o que tem acontecido nas Nações Unidas desde o ano passado e que também tem super a ver, inclusive, a decadência do sistema ONU com Plutão em Aquário. Já falei sobre isso no vídeo. Plutão em Aquário dá para entender com mais clareza o significado disso tudo. Bom, então teremos um último eclipse até o dia 20 de outubro. E as coisas que possam acontecer até semanas antes do dia 20 de outubro, pontuam com muita clareza esse momento de tensão. Outro aspecto que é super importante a gente prestar atenção é o seguinte: estamos na atualidade com Plutão no signo de Aquário. Plutão está em movimento retrógrado, deixo o vídeo para vocês, ele está voltando atrás, nos primeiros graus de Aquário, está regressando para Capricórnio para fechar um ciclo muito importante. Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e finaliza em 2024. Só que a gente está falando de um planeta de morte e de renascimento. E para renascer, a gente precisa morrer. Em Capricórnio, o terceiro signo do elemento terra, a gente está falando de riqueza, de economia, de geopolítica, de mapas geopolíticos, né? E o que aconteceu justamente quando Plutão entrou no signo de Capricórnio em 2008? A gente teve a bolha imobiliária e a recessão que reverberou no mundo inteiro. A última vez que nós tivemos Plutão nos signos opostos e complementares a Aquário e Capricórnio foi quando a gente teve Plutão nos signos de Câncer e Leão. E foi justamente nessa fronteira em que aconteceram as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Estamos agora com Plutão exatamente no eixo oposto, na fronteira entre Aquário e Capricórnio. Nesse apagar das luzes de Plutão em Capricórnio, é possível que a gente de novo venha a mexer em questões relacionadas à estruturação da Terra, mapas geopolíticos, de novo Capricórnio, terceiro signo de Terra, então modificação de mapas. É sobre isso que a gente está falando. Basta ver a anexação de territórios e a invasão da Rússia em solo ucraniano, tomando algumas daquelas regiões fronteiriças. E o que a gente pode ver nesse apagar das luzes de Plutão em Capricórnio, como eu disse no vídeo, né, de Plutão retrógrado, é que a gente pode ter de novo, e no fechamento de Plutão em Capricórnio, uma grave crise financeira. Sincronicamente foi nesta semana, justamente no começo, que a gente viu uma baita de uma chacoalhada em várias bolsas de valores do mundo, apontando graves problemas que podem ser o começo de uma bola de neve, algo que possa estar começando agora, mas que possa ter grandes proporções. Inclusive, foi noticiado que no Japão a bolsa teve uma queda tão grande como não se via desde a década de 80. Isso é monumental. A partir do momento em que a gente tem, portanto, Plutão em Capricórnio, ele finaliza determinadas questões e ele entra de vez no signo de Aquário no dia 20 de novembro. E no dia 20 de novembro a gente tem uma jornada de praticamente 20 anos de Plutão em Aquário, fazendo morrer os assuntos de Aquário para depois a gente fazer renascer alguns desses assuntos. Em Aquário a gente está falando de sociedade. Então é ver as profundezas da sociedade, dos valores da sociedade, dos valores do humano, dos valores de igualdade, liberdade e fraternidade, para só depois da gente vivenciar, experimentar e repensar, através de situações muito dramáticas, o significado e a importância dessas palavras, é que a gente vai bater o pé lá no fundo de Hades, o reino profundo de Plutão, para depois a gente vir a ressuscitar e fazer renascer valores que são muito importantes e deveriam ser muito importantes para a humanidade. Bom, seguindo o texto, tem um próximo aspecto, que é um aspecto importante, que é o seguinte: a gente está esses dias, entre 4 e 24 de agosto, como eu falei no vídeo sobre a previsão da semana, numa quadratura de Júpiter, que está em Gêmeos, com Saturno, que está retrógrado no signo de Peixes. Esse é um aspecto importante porque são dois planetas menores, digamos assim, em importância, né, de inconsciência de Plutão. Plutão está mais distante, para os astrônomos é planeta não, mas para a gente é um gigante. Júpiter e Saturno são planetas menores e sociais, para os antigos eram os maiores, porque afinal de contas eram aqueles que eram avistados a olho nu. Então a vida, o mundo, a perspectiva inclusive de tradução do mundo finalizava em Júpiter e Saturno. Esses são dois planetas que, como eu disse, são sociais e eles produziram
uma grande mudança chamada a Grande Mutação, exatamente em 2020. Em dezembro de 2020 eu falei sobre isso, fiz um longo estudo. Deixo o vídeo para vocês. É uma mudança muito grande em se tratando de sociedade. Depois de muitos anos, de novo esses planetas se encontram em signos de ar que tem a ver com ideias, ou seja, concepção, ideia de mundo. Esses signos agora estão fazendo, depois da grande mutação, do grande encontro dos dois que aconteceu em Aquário, em dezembro de 2020, essa é a primeira vez que eles fazem uma quadratura, um ângulo de 90 graus entre um e outro. E na astrologia a gente tem que respeitar as regras, oposições e quadraturas são sempre tensões. Isso pode significar um atraso social e um momento de decadência no mundo. Aqui a gente está falando de Júpiter, que está no signo de Gêmeos, e Saturno, que está no signo de Peixes. Entre Gêmeos e Peixes, eu saliento a importância de algumas figuras arquetípicas, entre elas a criança, o indígena, o migrante, o refugiado, pessoas em situações marginais, à margem da sociedade. São todas pessoas que vão precisar ter um olhar, a gente deveria ter um olhar para elas de grande atenção, especialmente nesse período, até final de agosto. Um próximo aspecto, um próximo gatilho que é menor e é mais rápido, a gente está vindo de gatilhos maiores, mais extensos, numa relação temporal mais extensa, para gatilhos menores, mais curtos. A gente tem, esses dias, uma conjunção de Marte com Júpiter. Isso vai acontecer entre aproximadamente os dias 4 e 16 de agosto. Eu falei sobre isso num vídeo especial que eu fiz ontem, deixo o vídeo para vocês, caso vocês queiram entrar especialmente nesse aspecto. A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos é a conjunção do deus da guerra, que é Marte, com Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, e tudo multiplica. Portanto, é uma guerra de grandes proporções. A gente pode entender algo nesse sentido. É óbvio e é fato que conjunções de Marte com Júpiter em outras ocasiões não foram sinônimo de guerra. Mas é interessante a gente perceber que há situações muito mais macro, maiores, que corroboram e se somam a este outro aspecto que é, digamos, menor e que vão constelando toda uma configuração muito complexa e sofisticada no céu que sinalizam e apontam para um período de muitos conflitos, bélico, nervoso e ampliação, enfim, dos conflitos que a gente conhece e que a gente está acompanhando hoje no mundo. Então, vamos prestando atenção. O próximo aspecto, que não está muito distante da gente, é o aspecto mais efêmero e é o gatilho mais próximo. E às vezes são esses gatilhos menores que, num efeito de reverberação, sabe quando a gente joga uma pedrinha no lago e aí ela vai reverberando? Pode ser em gatilhos como esse que a gente vai ver um gatilho acionando o próximo. Portanto, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Aquário no dia 19 de agosto. E as coisas sempre podem acontecer horas ou dias antes da data precisa. Portanto, eu teria muita atenção até o dia 19 de agosto. Na ocasião, a gente vai ter Sol e Lua em oposição, Sol em Leão, Lua cheia em Aquário e Urano, que é um planeta super importante, vai estar fazendo uma quadratura no signo de Touro. Isso significa muita coisa. Entre elas, grandes reviravoltas, momentos de grande tirania, duelo de forças entre grandes líderes, porque a gente inclusive está na temporada de Leão. Leão é o arquétipo de grandes lideranças, figuras que concentram um grande poder. A gente está falando dessas figuras em oposição às suas populações. A gente está vendo isso acontecendo no mundo hoje, né? E cada vez mais situações a gente está vendo, seja na América do Sul, seja no Oriente Médio, em vários lugares do mundo. E tudo isso pode virar um grande barril de pólvora até, digamos, a lua cheia no signo de Aquário. A ver, vamos acompanhando. Bom, tentando ligar os pontos, conectar todos esses aspectos, que são macro e micro, né? Por tudo isso, entre aspectos maiores e mais lentos, que estão vindo já há um bom tempo, e outros que são menores e mais rápidos, podemos estar diante de um dos momentos mais difíceis do ano. Aí tem gente que vai virar para mim e vai falar assim, puxa, a gente está diante de aspectos mais difíceis do ano de novo. Eu digo, não é de novo, a gente já está com aspectos difíceis há muito tempo.
Como eu disse, desde a mudança dos nodos lunares e até mesmo antes disso, na saída nos últimos graus de Plutão no signo de Capricórnio. Então eu espero que vocês não fiquem nervosos e irritados com a mensageira, estou apenas tentando trabalhar como tradutora de uma realidade, né, daquilo que se vê lá em cima. Se vocês tiverem com quem reclamar, por favor, reclamem com o invisível, porque a culpa realmente não é do mensageiro. Não confundam o mensageiro com a mensagem. A questão é que a gente está vivendo um momento tão difícil no mundo e tão sem esperança, que a gente está vendo tudo ficando cada vez mais difícil e mais complexo a cada dia, somado a hipercrises, como, por exemplo, mudanças climáticas. Como é que a gente vai viver isso tudo? Uma guerra, mais mudanças climáticas, tudo isso é de um grau de tensão tão grande. Mas a gente está vivendo um momento de hipersensibilidade. E a gente já está vendo, desde o ano passado, do ano retrasado, a possibilidade, como nunca, como há poucos anos há uns bons anos não se via, de ameaças nucleares, meus amigos. A última vez que a gente viu a possibilidade de uma ameaça nuclear foi na década de 60, com a questão dos mísseis de Cuba. Em 2022 e 2023, a gente viu a possibilidade de ameaça nuclear na usina de Zaporizhzhia. No conflito entre Rússia e Ucrânia, chegamos a ter medo de um conflito nuclear. A questão é que os grandes atores que participam hoje no mundo de grandes conflitos também estão armados, atomicamente até os dentes. Então, existe a possibilidade de algo acontecer nessa direção? Infelizmente, sim, existe. Então, não é que o céu não... Existe um momento bastante desfavorável em se tratando de aspectos astrológicos, mas existe também um momento muito desfavorável de subdesenvolvimento da alma humana e de um apego a poderes que está fazendo afundar o planeta. Nessas horas, se existe um ponto luminoso para o qual a gente deve olhar, é justamente Plutão em Aquário, que fala sobre o poder das massas, o poder das populações. Então, se nós todos, como alquimistas que somos, queremos ver transformações, a gente precisa ir para as ruas, a gente precisa se manifestar e a gente precisa dizer o que a gente quer, ao invés de ficar simplesmente sentado na frente da internet ou da televisão, esperando o mundo derreter. Há uma outra coisa que eu queria falar, que eu escrevi no texto, que é o seguinte: o que os eclipses iniciaram poderão, portanto, ser finalizados até outubro. E embora eu desejasse a paz de Libra, como eu já falei no vídeo, a cada dia a gente vê que a diplomacia anda cada vez mais insuficiente e ineficiente. O apagar das luzes de Plutão também é um marcador temporal importante. E a entrada definitiva de Plutão em Aquário acontece em 20 de novembro. Marque essa data por uma série de questões. É por volta de 20 de novembro que existe, inclusive, a decisão de quem será o novo presidente dos Estados Unidos, e isso é monumental. Estamos falando ainda da maior potência hegemônica do planeta, e o que acontece lá reverbera no mundo inteiro. E nós estamos falando da volta de Plutão a Aquário como um ponto muito importante, lembrando que a última vez que Plutão esteve em Aquário, e a astrologia é o estudo dos ciclos planetários que se repetem, foi 250 anos atrás, quando aconteceu nada menos, eu já falei sobre isso inúmeras vezes no canal, a Revolução Francesa e as guerras de independência dos Estados Unidos. Então, por paralelo, por analogia, a gente pode imaginar que algo nesta escala de transformação da realidade, como nós a conhecemos, ainda pode acontecer até o final do ano. Então, de novo, a culpa não é minha. Por favor, vamos estudar e estudem junto comigo. Vai ser bem bacana. Bom, como já disse inúmeras vezes, a última vez que Plutão esteve em Aquário, cerca de 250 anos atrás, a gente viu o que viu. Estou só repetindo, lendo de novo, porque entrei no ponto errado do texto. O importante é o seguinte, que dentro dessa perspectiva de gatilhos maiores e gatilhos menores, né, interconectados, que a gente faça o nosso exercício imaginativo e imagético, que é a astrologia, justamente se pautando em tudo que a gente já viu em outras ocasiões. Enfim, para tentar chegar a uma conclusão disso, se é que é possível, estamos diante de um campo celeste minado. E todo cuidado é pouco. É por isso que as negociações que se farão de agora em diante, seja com o Irã, com Israel e aliados, Irã e aliados, Venezuela, Brasil, todas essas negociações são negociações extremamente delicadas e que a gente pode estar sim diante de um barril de pólvora.
Por isso, e apelando para Libra, que é para onde a gente tem que olhar de novo, de alguma maneira, e para Aquário, a gente tem que ir com muita cautela e fazer sim o papel de mediação, deixando espaços e brechas de diálogo. Porque se a gente fecha completamente o diálogo, aí a gente não tem capacidade de negociar absolutamente mais nada. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Vamos conversar sobre tudo isso? Eu acho que é um assunto, é o grande assunto do momento, é um assunto extremamente importante, isso reverbera na vida de todos nós e temos todos tanto a dizer, não é mesmo? O que é que você está pensando sobre isso nesse momento? Eu confesso que ando preocupada de alguns anos para cá e principalmente com essa história dos nodos, do nó do norte no signo de Áries. Imagino, dentro do nosso exercício de imaginação e de conexão de temas subjetivos na astrologia, que existe sim a possibilidade da gente alcançar um momento duríssimo ainda até o final desse ano. Bom, vamos trocando. Escreva aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva algumas das suas reflexões para a gente poder trocar uns com os outros. E na semana que vem tem mais. Um abraço carinhoso e, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.